Boa noite, a paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Que alegria nós estarmos reunidos mais uma vez nesse domingo. Um domingo especial, porque hoje pela manhã nós já tivemos a nossa celebração presencial. Eu não sei se você esteve aqui na igreja pela manhã, eu não sei se você acompanhou através da transmissão ao vivo, mas nós já estivemos reunidos aos pés do Senhor nesse dia, essa é a verdade. E que maravilha nós podermos retornar nesse domingo para ouvir mais uma vez a voz do Senhor falando ao nosso coração. É um privilégio maravilhoso. Se nós olharmos para a palavra e se nós meditarmos no Antigo Testamento especialmente, nós vamos ver que antes que Jesus se entregasse na cruz e morresse por nós, antes do véu ser rasgado, a verdade é que o povo não tinha acesso a Deus da forma como nós temos hoje. O sacerdote se preparava durante um longo período para entrar na presença do Senhor, e o povo ouvia a voz do Senhor, os mandamentos e as ordenanças do Senhor através do sacerdote. Não tinha contato, não tinha acesso a Deus, e hoje eu e você temos livre acesso ao Pai. Que maravilha, nós estamos pela segunda vez nesse dia entrando no santuário de Deus para nos assentar aos pés do Senhor, junto dele ouvirmos a sua palavra. Que maravilha, isso tem que ser alegria para o nosso coração. Mesmo em tempos difíceis, nós podemos dizer que nós temos a liberdade de servir ao Senhor nesse lugar. Mesmo numa situação difícil do nosso país, nós podemos dizer que nós temos liberdade de servir e de declarar e proclamar o nome do Senhor. Que alegria nós estarmos reunidos mais uma vez nesse domingo. Eu espero que o seu coração também possa se alegrar nisso. Talvez as circunstâncias, talvez o que tem acontecido nesses dias, talvez o momento que o mundo está vivendo, não seja um momento em que você está exultando no seu coração de alegria, mas se há um motivo para nós nos gloriarmos, se há um motivo de conforto ao nosso coração, é esse. Em todo tempo, nós temos acesso ao Pai, nós podemos nos assentar aos pés do Senhor para ouvir a sua voz. E para iniciar essa celebração, eu quero ler com os irmãos um salmo de louvor ao Senhor. O salmo de número 96, um texto muito conhecido da palavra do Senhor, que vai nos dizer: cantem ao Senhor um cântico novo, cantem ao Senhor todas as terras, cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, proclamem a sua salvação dia após dia. Anunciem entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses, porque os deuses dos ídolos, os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Deem ao Senhor, ó famílias dos povos, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tragam ofertas e entrem nos seus átrios. Adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Tremam diante dele todas as terras. Digam entre as nações: reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com justiça. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude, alegre-se o campo e tudo que há nele, cantem de alegria todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos de acordo com a sua fidelidade. Aleluia! Que nessa noite, mais uma vez nesse domingo, eu e você possamos encher o nosso coração de louvor ao Senhor, porque o Senhor é poderoso, o Senhor é bom, a voz do Senhor é poderosa e cheia de majestade. O nosso coração tem que estar cheio dessa palavra em todo o tempo, porque mesmo nos momentos difíceis, quando nós olhamos para essa palavra, nós entendemos que Deus continua reinando sobre toda a terra, Ele continua sendo mais poderoso do que todos os deuses. A verdade é que nesses dias nós temos visto e ouvido muitas teorias, muitos pensamentos,
muitos heróis surgindo, muitas pessoas com linhas de raciocínio, com ideologias. E o mundo tem levantado muitos deuses para adorar, e nós vemos pessoas que adoram o dinheiro, nós vemos pessoas que adoram até mesmo uma religião, pessoas que adoram e levantam uma bandeira, pessoas que adoram e incentivam outros a adorarem a si próprios. Não porque você pode, não porque você é poderoso, não porque a força está em você. E quando nós olhamos para essa palavra, nós vemos que o Senhor é poderoso. O Senhor fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Nós devemos dar ao Senhor glória e força, glória e honra ao Senhor. Muitas vezes a gente se entristece porque a gente fica com o nosso coração esperançoso de receber alguma glória, alguma honra nessa terra, mas a verdade é que nós entendemos a partir da palavra que nós somos servos dos servos, e sendo servos dos servos, nós estaremos sempre servindo os outros, e servindo os outros, nós estamos sempre servindo ao Senhor. Por isso que, se o seu coração está triste nessa noite, se o seu coração está abatido nessa noite, se o seu coração está desanimado nessa noite, eu quero te animar nessa palavra. O Senhor é poderoso e Ele merece glória e honra, glória e força. O Senhor merece receber um cântico novo dos nossos corações. Por isso que nessa noite eu e você possamos nos alegrar, mesmo em meio às dificuldades, porque nós não olhamos para as dificuldades, mas nós olhamos para um Deus que está acima das dificuldades. Nós olhamos para um Deus que reina sobre todas as coisas, um Deus que reina nos tempos bons e um Deus que reina nos tempos maus, um Deus que tem poder nas horas boas e nas horas ruins, um Deus que está no controle em todos os momentos. Nós sabemos que nós temos irmãos na nossa comunidade que nesse dia têm clamado pelos seus familiares, e nós temos orado junto com os nossos irmãos, mas nós podemos declarar, olhando para a palavra do Senhor, que Deus continua no controle de todas as coisas, que o nosso coração possa estar voltado a isso, que o nosso pensamento possa estar voltado a isso, que os nossos sentimentos possam estar afirmados nessa palavra, que quando nós entendemos essa palavra poderosa, não importa o que vai acontecer amanhã, o Senhor continua recebendo glória e força, recebendo louvor, recebendo honra, porque Ele continua sendo Deus e continua operando no nosso meio. Eu quero te convidar no início dessa noite, nós temos o costume de fazer isso logo no início, né? E eu tenho certeza que você está na sua casa aí reunido com a sua família. Mas assim como nós fazíamos aqui no templo, hoje, nesse retorno, nós não podemos fazer isso. Mas você na sua casa pode, dá a mão para quem está do seu lado. Se você está aí com a sua família, segure na mão da sua esposa, dos seus filhos. Se você está sozinho, saiba que nós estamos conectados. Vamos orar juntos, agradecendo ao Senhor por essa noite, louvando o seu nome, agradecendo pelo irmão Igor, pastor Igor, missionário Igor, que estará trazendo a palavra aqui nessa noite, mais uma vez vai ser usado pelo Senhor. Vamos orar em gratidão ao Senhor nessa noite. Pai, nós louvamos o Teu nome, exaltamos o Teu nome, porque o Senhor é o Deus digno de glória e de honra, o Senhor é o Deus digno de glória e de força. Nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque nós confiamos e temos visto com os nossos olhos que o Senhor tem trabalhado em nosso favor em todas as circunstâncias. Quando nós estamos vivendo um tempo de alívio, nós vemos a Tua mão operando. Quando nós estamos vivendo um tempo de lutas, nós temos visto a Sua mão operando. Quando nós estamos vivendo o tempo de lutos, nós temos visto a Sua mão operando. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus fiel, poderoso e misericordioso. Se nós, Senhor, tivéssemos que escolher em favor de alguém, provavelmente nós já teríamos desistido, mas o Senhor renova e cumpre a Sua palavra dia após dia, renovando a Sua misericórdia, a Sua graça sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por continuar operando e trabalhando na nossa vida, nos moldando, muitas vezes nos quebrando, para que nós possamos ser cada dia mais parecidos contigo, Jesus. Muito obrigado. Continua trabalhando no nosso coração, e nessa noite, Senhor, usa mais uma vez o Teu servo para falar ao coração dessa comunidade, para falar aos nossos corações,
e que nós não estejamos com os nossos ouvidos tampados ou dispersos, mas que nós possamos estar com os corações abertos para receber tudo aquilo que o Senhor vai falar conosco hoje. Que as Tuas palavras que virão ao nosso coração possam de fato transformar a nossa vida, e que aquilo que precisar ser mudado, aquilo que precisar ser endireitado, seja endireitado, para que nós possamos continuar caminhando o caminho e para que nós possamos alcançar o alvo que é Cristo. Muito obrigado, Jesus, por mais essa noite de domingo. Muito obrigado por mais esse dia que nós pudemos passar na Tua presença. Muito obrigado por todas as coisas, Jesus. Nós te agradecemos. Em Teu nome. Amém e amém. Vamos ouvir a voz do Senhor mais uma vez. Graças e paz, meus irmãos. Muito bom estar aqui com vocês nessa noite, compartilhando do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, falando um pouco das bênçãos que Ele tem nos dado e da palavra dele, né? Vamos abrir nossas Bíblias lá no Salmo de número 67. Salmo de número 67. Diz assim a palavra de Deus. Salmo de número 67. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegre-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoa-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Esse salmo é conhecido como um salmo missionário, é um salmo que vai trazer a mensagem do Senhor e é o desejo das nações de glorificar a Deus. E esse salmo é muito interessante porque ele traz muita conexão com o chamado de Abrão, em Gênesis 12, versos de 1 a 3. Mas, para entender um pouco deste salmo, nós precisamos ver, por exemplo, a sua estrutura literária, ver como é que o salmista desenvolve e estrutura todo este salmo. E o que é interessante aqui é que os versos 3 e o verso 5, eles servem como uma moldura para o verso 4. É como se fosse um quadro. A moldura que fica nas extremidades, né, nas laterais, seriam os versos 3 e 5, e o centro a figura, o centro que vai nos chamar a atenção é o verso 4. E o verso 4, em todo o salmo, é o principal aqui, é o que o salmista está querendo nos chamar a atenção. E nós vamos ver toda essa estrutura do verso 4 depois. Mas outra coisa interessante é que esse salmo é dividido em 3 partes. Nós temos o verso 1 e 2, depois, como disse, os versos 3 e 5 e por último, os versos 6 e 7. Os versos 1, o verso 6 e o verso 7 é muito interessante porque ele tem uma palavrinha que chama muita atenção aqui, que é a palavrinha bênção, é o desejo de ser abençoado. Os versos 1, 6 e 7. Mas outra coisa que nos chama a atenção neste salmo, são algumas palavras que vai mostrar o direcionamento que o salmista está querendo trazer. Nós vemos, por exemplo, a palavra povos sendo repetida por 5 vezes. Logo na sequência, a palavra terra se repete por mais 4 vezes. E por último, a palavra nações se repete por 3 vezes. Então nós temos
povos, que se remete por 5 vezes, que se repete por 5 vezes, terra, que se repete por 4 vezes, e nações, que se repete por 3 vezes. Tudo isso vai indicar que o desejo do salmista é falar para os povos, para a terra e para as nações. O foco do salmista não era para Israel, até mesmo porque em todo o salmo você não vê o nome de Israel sendo pronunciado. O foco do salmista aqui são os povos, as nações e a terra. E olha que interessante, isso mostra também como é que o salmo é desenvolvido. Ele começa no seu início pedindo, no verso 1, seja gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto. Ele está voltando para uma comunidade, ele está voltando para uma região ali. Mas o salmo termina dizendo no verso 7, ele tira o nós e foca em todos os confins da terra, mostrando o direcionamento desse salmo. Esse salmo é de nós, como comunidade, para os confins da terra. Toda a estrutura deste salmo é desenvolvida assim. Até, como eu falei, por não ter o nome de Israel dito neste salmo. Nós vamos ver depois, por exemplo, que este salmo ele poderia ser dito por um sacerdote como representante do povo de Israel, ou então pelo próprio povo de Israel, clamando e orando a Deus e louvando a Deus através desse salmo. Mas nós não vemos aqui o nome de Israel sendo pronunciado. Analisando então a mensagem, nós vamos começar de uma maneira diferente. Nós não vamos analisar do primeiro ao último verso, nós vamos trabalhar de um modo diferente. Nós vamos ver primeiramente o verso 3 e o verso 5, aqueles versos que servem de moldura para o verso 4. E o interessante aqui é que este verso, esses trechos, eles não são um convite do louvor. Eles não estão convidando as nações para louvar a Deus. O jeito que ele é falado na sua língua original, no hebraico, ele não está convidando as nações para louvar a Deus. Pelo contrário, essa oração, esse desejo ardente é direcionado a Deus. É como se falasse: Deus, que todos os povos possam te louvar, te engrandecer, que todos os povos possam te bendizer. Esse é o nosso desejo como povo, ver as nações glorificando e bendizendo ao Senhor. E eles estão orando e cantando a Deus, derramando o seu desejo em Deus, não fazendo um convite para as nações. Sendo assim, essa ansiedade, esse desejo dos versos 3 e 5, ele tem uma razão, ele tem um propósito. E esse propósito está no verso 2. Ele diz assim: nós queremos te louvar e queremos ver os povos louvando ao Senhor. Por quê? Para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. O salmista, ele está ansiando, ele está desejando para que Deus se faça presente e mostre sua glória para as nações, com um objetivo: para que essas nações conheçam a salvação do nosso Deus, o caminho do nosso Deus. Os versos 1, 6 e 7 mostra essa consciência, esse desejo em que as nações possam glorificar a Deus, tendo eles como o foco do desejo salvífico de Deus. O verso 4 é o central aqui desse salmo, que mostra claramente o louvor internacional desses povos, o louvor de Deus para essas nações, o desejo de Deus para essas nações. E isso é baseado no quê? No governo de Deus. Veja o verso 4, que vai dizer que Deus governa todos os povos, Deus julga todos os povos.
E o interessante que essa palavra justiça, que é aqui, que Deus está julgando, ele não é algo penoso, não é algo de Deus que está olhando lá de cima e esperando a gente pisar na bola para falar, eu estou aqui e venho te julgar. Não é essa a ideia. Pelo contrário, é uma ideia de governo pleno de Deus. É uma ideia que Deus está agindo, Deus está governando, e isso é estruturado através do que o salmista diz, que esse governo, esse julgamento é através da equidade. É um governo pleno de amor, é um governo justo, de equidade. E olha só que interessante, isso também é corroborado através da palavra que diz aqui que nosso Deus guia as nações. Isso é algo fantástico, porque a palavra guiar, ela traz a ideia de um pastor que está guiando o seu rebanho. E essa palavrinha era usada somente para o povo de Israel, quando o povo de Israel estava sendo guiado por Deus. O rebanho, que é o povo de Israel, sendo guiado pelo seu pastor, o próprio Deus. Nós vemos, por exemplo, essa palavra sendo usada lá em Êxodo, capítulo 15, verso 18. Mas aqui, neste salmo, o salmista tem pleno conhecimento que o rebanho do Senhor não é somente Israel, mas todas as nações. Todas as nações são guiadas pelo Senhor. Esse é o desejo, essa é a razão dessa vontade que as nações glorifiquem a Deus, porque Deus é o Senhor de todas as nações, Deus é o Senhor de tudo que há. Por último, analisando os dois primeiros versos, traz algo interessante para nós. O verso primeiro, que diz assim: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto. Esse verso é um verso que está plenamente ligado ao texto de Números, capítulo 6, verso 24, que é a bênção abraâmica, que diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Se nós formos analisar e colocar em paralelo esses dois textos, tanto o de Números quanto o de Salmos, nós veremos algumas similaridades nesses textos. Nós veremos algumas coisas bem parecidas com o texto de Números 6, com o texto de Salmo 67, verso 1. Mas nós vemos principalmente 4 diferenças. A primeira diferença é que, ao invés de ser usado Senhor como em Números, aqui no Salmo é usado a palavra Deus. Em Números é o nome de Deus, o nome pronunciado, o Senhor, aquele que guia Israel, é o Yahvé, o Deus da aliança. Aqui no Salmo, não, é Deus, o Elohim, aquele que aparece em Gênesis 1, aquele que criou todo o universo, aquele que governa, que controla todas as coisas. Então aqui vai mostrar também o caráter de Deus para as nações, aquele que está entre as nações. A segunda diferença é que aqui em Números, essa palavra, essa bênção é proferida pelos sacerdotes para o povo de Israel. O sacerdote, a bênção sacerdotal proferida para o povo de Israel. No nosso texto do Salmo há uma diferença. É uma bênção em forma de petição. Não somente para o povo de Israel, como nós vemos, o nome de Israel não é proferida, mas é para as nações.
é uma petição para Deus. Eles estão pedindo a Deus. E algo interessante também, que é a terceira mudança, é que temos uma troca aqui. No nosso salmo, nós vemos primeiramente a graça, seja Deus gracioso, graça, para depois, com o pedido de abençoar. Em Números, nós vemos primeiro a bênção, para depois vir a graça. Aqui o salmista está mostrando que a bênção do Senhor está plenamente fundamentada na graça dele. A bênção do Senhor está fundamentada na graça de Deus. Há uma diferença. E a diferença principal é o verso 2. Porque em Números, na bênção de Números, não existe o verso 2. Já aqui no Salmo, há o verso 2. E para que eles fazem? Eles fazem essa petição. Por que o povo de Israel faz essa petição a Deus? Para ser abençoado. O verso 2 vai nos dizer: para que se conheça a terra, o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. E a razão deste acréscimo aqui, dessa inclusão aqui no verso 2, como não há em Números, a primeira dela é que essa petição, esse desejo de ser abençoado, não é somente para si, mas é para as nações. O povo tem o desejo e a ânsia de ser abençoado por Deus, mas não somente para si, mas para as nações. Para que o mundo possa reconhecer a ação salvadora de Deus, a ação salvadora do nosso Deus Criador. Eles sabiam que seriam um canal de bênção para as nações, e isso faz a conexão plena com Gênesis 12, o chamado de Abraão. Porque o chamado de Abraão, Deus fala: você vai ser bênção para as nações, ser bênção. E eles tinham essa noção aqui no Salmo 67. O alcance da bênção seria mundial e não somente para si. O objetivo, então, é uma bênção missionária, que se confirma nos versos 6 e 7, os últimos versos do nosso texto. E olha só que interessante. Os versos 6, no início dele, no verso 6, nós vemos que Deus ouviu a oração, Deus ouviu a petição, porque ele diz assim: a terra deu o seu fruto. Deus ouviu, eles foram abençoados, a terra deu fruto. E a partir disso, eles pedem mais. Fala: Deus, nós queremos mais. A terra deu fruto, mas nós queremos mais. Abençoa-nos, ó Deus, abençoa-nos, Deus. Eles fazem duas vezes o mesmo pedido. Deus, nos abençoa, nos abençoa. A terra deu o seu fruto, nos abençoe, Senhor. Nós queremos mais. Por qual razão? Por que eles querem mais? Qual que é o objetivo deles? Final do verso 7. Nós queremos mais, Senhor. Nós queremos mais bênçãos do Senhor, para que todos os povos, todos os confins da terra possam temê-lo. Nós queremos mais, porque queremos que todos os confins da terra o temam. Isso é interessante, meus irmãos, porque a palavra, essa expressão confins da terra, nos remete a um outro texto, a um texto que está distante, tanto em época, do Salmo 67. Esse texto está lá em Atos, capítulo 1, verso 8, que Jesus, antes de ser levado ao céu, dá instruções para os seus discípulos e diz: façam discípulos, pregue a palavra em Jerusalém, na Judéia, na Samaria, até
os confins da terra. O objetivo de Deus é receber a glória pelos confins da terra. Todos os povos, todas as nações, de toda a terra, todo o confim da terra, nosso Deus merece ser glorificado. E olha que é interessante, porque a ideia que o salmista nos dá é algo que a gente se perde. Porque ele ora a Deus pela bênção, ele pede para Deus. Deus, eu quero ser abençoado pelo Senhor, eu quero ser próspero para o Senhor, eu quero ter condições financeiras, de saúde, eu quero plantar e que a terra possa dar seu fruto. Eu quero isso com um objetivo, para que a terra possa ver quem o Senhor é. Você já parou para pensar nisso na sua vida hoje? Você já parou que no meio dessa pandemia, no meio dos problemas que estamos passando, no meio do desemprego, dos problemas emocionais, no meio de tudo isso que a gente está passando, Deus te dá bênçãos, Deus te dá condições, Deus te dá o alimento, você consegue tomar café da manhã, você consegue almoçar, você consegue às vezes sair para ir num parque, para fazer algo, você tem um carro, você consegue colocar gasolina, você está trabalhando, Deus está te abençoando, às vezes te dando condições até de trocar de carro, ou comprar algo, comprar uma roupa. Para que isso? Qual que é o objetivo das bênçãos de Deus para a sua vida? O salmista está dizendo para nós aqui que o intuito de ser abençoado por Deus é para que todas as nações possam glorificar. A bênção não é para si, não é para mim. Eu sou apenas um canal de algo que Deus está fazendo no mundo. Eu sou abençoado para abençoar as nações. Eu sou abençoado porque através de mim Deus se faz conhecido neste mundo. As bênçãos que eu recebo, as bênçãos que Deus me dá, são para que pessoas possam ter um encontro com esse Deus maravilhoso. E quantas vezes nós estamos retendo a grande parcela que Deus está nos dando? Quantas vezes eu estou preocupado, às vezes, em guardar em celeiros e pedindo mais e mais, enquanto eu vejo o meu próximo ou alguém passando por dificuldade? Quantas vezes, às vezes, a bênção que eu recebo é mais para me ostentar do que para mostrar o nome de Deus sendo engrandecido? Quantas vezes o meu prazer está muito maior do que ver Deus sendo glorificado? John Piper vai nos dizer que Deus é plenamente glorificado e eu sou plenamente satisfeito quando Deus é plenamente glorificado quando eu estou plenamente satisfeito nele. A minha satisfação é nele, não nas coisas que ele me dá, mas as coisas que Deus me dá, as bênçãos que Deus me dá, é para que ele se faça conhecido entre as nações. Esse é o foco que o salmista está nos dando. E ele pede mais, ele fala: Deus, eu quero mais, eu quero que a terra dê mais frutos, eu quero ser mais abençoado. Para quê? Para que as nações, a terra, os povos possam ver o seu caminho, possam ver a sua direção e possam encontrar o Deus que dá a salvação. Esse é o objetivo, irmãos. Quando nós perdemos o foco disso, quando nós perdemos o foco em Deus, nós apenas nos preocupamos com as coisas terrenas, e isso daqui se esvai, isso daqui se acaba. A roupa que é moda hoje, ano que vem ou daqui a 6 meses não é mais. O carro que você teve, de repente, pode ser
um ladrão pode roubar ou dar algum problema. Não nos apeguemos às bênçãos em si, mas nos apeguemos àquele que nos dá essa bênção. Nos apeguemos porque o nosso maior desejo tem que ser o nome dele glorificado entre as nações. Por isso que ele nos abençoa. Por isso que ele nos dá o alimento. Por isso que durante toda essa pandemia nós temos um lugar para morar, um alimento para comer todos os dias. Nunca faltou, para que o nome dele seja conhecido. O Deus que supre, que abençoa. Que Deus possa nos abençoar grandemente. Que Deus possa cuidar de nossas vidas. Deus abençoe. Amém. Louvado seja o Senhor, que bênção. Um Deus de bênçãos que segue nos abençoando todos os dias. Que você possamos continuar meditando nessa palavra que nós ouvimos nessa noite. Nós louvamos a Deus pela vida do pastor missionário Igor. Que o Senhor recompense a sua vida, recompense e continue cuidando da sua casa, dos seus filhos. Glórias a Deus, Deus é muito bom. E nós, irmãos, nesse primeiro domingo, nós já fomos avisados pela manhã, mas nós queremos reforçar que nesse primeiro domingo nós temos a nossa oferta missionária. Com certeza você se lembrou disso. E é um domingo onde nós nos lembramos de missões. E nós não podemos nunca nos esquecer dos nossos irmãos que estão no campo, que estão dedicando a sua vida, os seus esforços, estão com as suas famílias longe de casa, pregando e anunciando a palavra do Senhor, essa palavra que nós ouvimos nessa noite. É muito interessante pensar dessa forma. Talvez você está aí no conforto da sua casa, está junto dos seus, você está na sua cidade, você está na sua comunidade, você está no meio de vizinhos que falam a mesma língua que você, que proclamam, que tem a mesma cultura que a sua. E nós, nesse primeiro domingo do mês, nos lembramos dos nossos irmãos missionários que abriram mão desse conforto que nós temos, que abriram mão desse convívio familiar, que abriram mão de estar próximos e vivendo a sua própria cultura, para ir anunciar esse evangelho que nós ouvimos nessa noite para povos distantes, ou missionários que estão trabalhando aqui na nossa região, mas que também têm dedicado a sua vida, o seu tempo, os seus esforços para anunciar essa palavra. E nesse domingo, nós nos lembramos disso. Como eu disse, o ideal, os corretos seria nós nunca nos esquecermos dos trabalhos dos missionários. Que a vida dos missionários estivessem sempre nas nossas orações e nos nossos pensamentos. Mas nós temos um combinado, como igreja, de sempre no primeiro domingo do mês nós nos lembrarmos de missões. E nesse primeiro domingo eu quero te incentivar a se lembrar dos missionários, daqueles que realmente têm dedicado a sua vida pela pregação do evangelho, e para apoiar esses missionários, porque como irão se não há quem envie, nós apoiamos alguns missionários aqui através da nossa comunidade. Esse apoio ele é feito através da sua oferta missionária. Por isso, nesse primeiro domingo, nós queremos continuar te incentivando a trazer o seu dízimo, trazer a sua oferta, mas também se lembrar da sua oferta missionária. Como nós já temos esse combinado desde que nós iniciamos os cultos online, quando nós tínhamos o culto presencial e pela manhã nós tivemos isso, você tem um envelope de missões, mas nesse período que nós estamos celebrando e nos reunindo virtualmente, remotamente, nós temos aquele combinado de fazer os nossos depósitos ou as nossas transferências para missões sempre com o final 5. Então, se você vai fazer a sua contribuição através de um depósito ou através de uma transferência bancária, lembre-se disso. As contribuições, as ofertas para missões devem sempre terminar com o final 5. Então, R$5, R$15, R$55, R$105, R$1.005, para que, ao analisar ali a contabilidade da igreja, seja identificado que aquela oferta é para missões. E esse mês, nós já estamos no mês 9. Olha só como Deus é maravilhoso.
Nós já estamos no mês 9, irmãos, e como é um mês ímpar, também um combinado nosso aqui com os nossos pastores, como comunidade, nos meses ímpares, nós nos lembrarmos da nossa oferta com as crianças, do missionáriozinho. Essa oferta que é enviada diretamente ali para Moçambique, para as crianças que são atendidas pelo PEP, programa de evangelização ali com as crianças. Então que nesse mês, você pai, você mãe, possa se lembrar disso. É o mês ímpar, onde nós trazemos à igreja a nossa oferta do missionáriozinho. Que mesmo nesse período de afastamento, nós não deixemos de incentivar os nossos filhos a isso, a ofertar e contribuir com a obra do Senhor, que está acontecendo a milhares de quilômetros de distância, mas que o nosso coração possa ser disposto a colaborar com essa obra. Esse valor, que talvez para você não seja significativo, tem ajudado muito o projeto que acontece ali no Moçambique. Então que nós possamos continuar fiéis também nessa oferta do missionáriozinho. Hoje é um dia em que nós nos lembramos de missões. Mas além das ofertas missionárias, nós queremos te incentivar também a continuar contribuindo com os seus dízimos e as suas ofertas regulares. Que você não recue agora. Como nós temos incentivado semana após semana, é tempo de nós avançarmos, porque essa comunidade continua viva e Deus tem nos dado oportunidades maravilhosas nesse tempo de anunciar o Evangelho, usar esse meio da internet para falar do amor de Jesus para outras pessoas, e nós temos visto o Senhor operando nesse tempo. Então a nossa comunidade, ela segue viva e ativa. E para que essa igreja seja mantida, nós também contamos com os seus dízimos, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, para que essas portas continuem abertas, para que esse templo continue sendo cuidado, para que os irmãos que trabalham na igreja possam continuar sendo mantidos também aqui no seu trabalho. E nós queremos, então, além desse incentivo, como nós já dissemos no começo, hoje nós voltamos com mais uma celebração presencial, que é a celebração do domingo de manhã. Nós queremos informar aos irmãos que a partir de agora, os links ali que a gente normalmente manda no grupo de inscrição para a reunião de oração, que acontece na sexta-feira às 19h30, e para a celebração da família das 10 horas da manhã, eles vão ficar ativos durante toda a semana. Então, se os irmãos acessarem agora ali cieb.org.br/links, os irmãos vão ver que já existe ali 2 botões a mais, que é o botão de inscrição para a celebração da família e abaixo o botão de inscrição para a reunião de oração que está acontecendo toda sexta-feira às 19h30. Então que você possa antecipadamente fazer a sua inscrição para participar dessa celebração. Nós lembramos os irmãos que nós, cumprindo os protocolos que foram estabelecidos, estamos limitados a 1/3 da ocupação da nossa igreja. Então nós tínhamos aqui 300 cadeiras no templo, hoje nós temos 100 cadeiras que são destinadas a essas 2 celebrações, a reunião de oração na sexta-feira e a celebração da manhã de domingo. Então nós temos esse limite de vagas. Se você tem o desejo de participar dessas celebrações presenciais, você já pode hoje mesmo, ao final dessa celebração, acessar ali cieb.org.br/links, clicar ali no botão, você vai ser direcionado para o formulário. E alguns irmãos nos perguntaram, né, pastor, por que a gente não usa a mesma inscrição de uma semana para a semana seguinte ou para as outras semanas? Porque nós precisamos ter as informações atualizadas dos irmãos, com respeito àquelas perguntas que nós fazemos no questionário. Nós precisamos toda semana saber se nos últimos 14 dias os irmãos tiveram algum sintoma, tiveram contato com alguém diagnosticado com a Covid, para que dessa forma nós possamos manter a ordem e continuar mantendo a nossa comunidade segura nesse sentido. Nós sabemos que a nossa segurança e a nossa confiança estão depositados no Senhor, mas nós, como cristãos, temos que fazer a nossa parte nesse tempo. Infelizmente, nós temos visto alguns irmãos se manifestando nas redes sociais, dizendo que quem tem medo ou quem está receoso, né, pastor, por esse momento não está confiando. Não, nós confiamos em um Deus soberano, mas nós temos vivido tempos difíceis e o nosso papel como igreja, entenda isso, meu irmão, entenda isso, minha irmã. Se você talvez é partidário de algum governo, partidário de alguma coisa, levanta alguma bandeira contra, não precisa ter inscrição, não precisa ter limite de pessoas, não precisa usar máscara, nós temos um papel de dar exemplo na sociedade. Nós temos um papel importantíssimo e nós estamos zelando pelos irmãos que fazem parte da nossa comunidade. Talvez você esteja um pouco desinformado, mas aqui na nossa igreja nós já tivemos perdas de vidas por causa dessa doença.
Hoje, na nossa igreja, nós temos familiares de irmãos da nossa comunidade internados em situação grave em função dessa doença, certo, pastor? Nós devemos continuar, irmãos, nos cuidando e cuidando dos nossos. E por isso que é importante e necessário você fazer a sua inscrição se você quiser participar da celebração presencial semana após semana, para que, se algo acontecer, se algum irmão que estiver aqui apresentar algum sintoma, nós teremos ali a lista de todos os irmãos que participaram juntamente com esse irmão na celebração, e nós poderemos avisar os irmãos, monitorar os irmãos e manter a nossa comunidade segura. Essa é a nossa parte. Nós devemos zelar uns pelos outros. Então você, acreditando ou não no vírus, você concordando ou não com o uso de máscaras, você concordando ou não com a metodologia, essa é a metodologia que a nossa liderança adotou aqui nessa comunidade. E se você faz parte dessa comunidade, tem o desejo de frequentar as celebrações, nós devemos seguir essa orientação. Então, se você tem o desejo de participar das celebrações presenciais, acesse o site e faça a sua inscrição. Nós também queremos lembrar os irmãos, membros dessa comunidade, que nós já avisamos nas semanas anteriores que nós estamos com um novo sistema sendo implantado na igreja de gestão, e esse sistema também vai nos propiciar um aplicativo onde nós teremos o nosso celular, independente do sistema que ele roda, né? Se é Android, se é iOS, nós teremos um aplicativo que vai melhorar muito a nossa comunicação. Nessas próximas semanas esse aplicativo será lançado, então nós poderemos ter isso, mas para que isso funcione, eu e você precisamos fazer o nosso cadastro. Nós já mandamos o link há algumas semanas atrás ali no nosso grupo de membros, mas nós vamos reforçar essa semana. Se você ainda não fez o seu cadastro e se você é membro dessa comunidade, separe um tempo ali, 5 minutos, no máximo 10 minutos, para você fazer o seu cadastro, receber o e-mail de confirmação, confirmar ali os seus dados e pronto, você já está cadastrado, e assim que o nosso aplicativo for lançado, você vai poder ter acesso a ele. E por esse aplicativo, nós vamos poder nos comunicar de uma forma muito mais prática, saudável, inclusive as inscrições para essas celebrações presenciais em algumas semanas vão começar a acontecer exclusivamente por esse aplicativo. Então é muito importante que você faça ali a sua inscrição. Se você é simpatizante, né, como nós temos chamado da nossa igreja, você ainda não é membro, mas tem assistido às celebrações ou tem visitado a reunião de oração e agora a celebração do domingo de manhã, você também pode fazer a sua inscrição ali. Nós vamos disponibilizar também esse acesso. E nós queremos continuar te incentivando, irmão e irmã, a participar da nossa agenda semanal. Uma agenda completa que vai ter todos os dias da semana, mais uma vez nessa semana, começando pela segunda-feira, nós temos o vídeo para as crianças às 10 horas da manhã. Na terça-feira nós temos a live das mulheres, as mulheres têm sido abençoadas. Na quarta-feira nós iniciamos então aquela nova série de aulas com o pastor Helder a respeito do Sermão do Monte, tem sido uma bênção. Na quinta-feira nós temos mais um vídeo para os adolescentes, para os juniores, para os pré-adolescentes. Na sexta-feira, como nós dissemos, então nós temos a reunião de oração que acontece aqui presencialmente e é transmitida ao vivo ali no nosso canal no Facebook. Isso acontece na sexta-feira às 19h30. Nesse sábado, nós teremos uma live dos adolescentes e no domingo, se o Senhor permitir, nós teremos a celebração presencial e online às 10 horas da manhã e mais uma celebração como essa online às 19 horas. Uma semana completa com celebrações e atividades todos os dias. Eu não sei se você percebeu isso, eu não sei se você tem participado disso, mas irmãos, jovens, adolescentes têm dedicado o seu tempo nesse período em que nós estamos vivendo afastados para preparar materiais para abençoar você e a sua casa. Que eu e você possamos ser abençoados por esse material, consumir esse material e também, por que não, divulgar esses materiais, divulgar os vídeos para as crianças, para os nossos amigos que têm filhos, divulgar adolescente, os vídeos da quinta-feira para os seus amigos, divulgar as aulas, divulgar as lives. É o nosso tempo de fazer missões também, irmãos, divulgando aquilo que nós temos recebido de Deus, da parte de Deus nesses dias. Você aperta ali o botão de compartilhar e você pode estar abençoando uma pessoa com uma palavra poderosa da parte do Senhor. Esses vídeos mesmo de domingo, né, as celebrações que têm ficado gravadas aqui no nosso canal do YouTube, você também pode aproveitar esse tempo. Nós estamos falando de missões, aperta aí o botão compartilhar, envia no WhatsApp dos seus amigos, dos seus parentes. Vamos espalhar a mensagem do Evangelho de Cristo nesse tempo.
Nós temos visto pessoas desesperadas, preocupadas, desamparadas nesses dias, e eu e você temos uma mensagem de consolo, de conforto, de confronto para entregar a essas pessoas, que nós não sejamos omissos nesse tempo, mas que em todo tempo nós possamos seguir anunciando a palavra de Deus. Amém? Vamos orar para encerrar essa celebração de domingo. Feche seus olhos. Senhor, nós louvamos o Teu nome por esse domingo, mais um dia em que nós pudemos estar na Tua presença pela manhã e à noite. Obrigado, Senhor, por esse dia que é Teu. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós tivemos de ouvir a Tua voz. A verdade, Pai, é que se nós olharmos para nós mesmos, nós sabemos que nós somos falhos e miseráveis e nós não merecíamos, mas o Senhor falou conosco nesse domingo poderosamente. Muito obrigado, Senhor, porque através da Tua palavra nós temos visto o Teu agir nas nossas vidas. Através de cada irmão que tem ministrado nessa comunidade, nós temos visto a Tua voz falando conosco, nós temos ouvido a Tua voz, nós temos visto, Senhor, o Seu trabalhar, o Seu agir, a Sua graça sendo renovada semana após semana. Muito obrigado, Senhor, porque basta nós olharmos para a Tua palavra com corações abertos e o Senhor tem agido no nosso meio, transformado a nossa vida e moldado a nossa vida. Que isso seja contínuo, Deus, ao longo dessa nossa semana que nós iniciamos hoje. Que se o meu irmão vai ter uma semana de trabalho começando amanhã, que o Senhor possa ser com ele. Se a minha irmã vai ter uma semana de trabalho, que o Senhor possa ser com ela. Os adolescentes que estão aí nos estudos online, as crianças, que o Senhor possa ser com todos nós, Deus, como o Senhor tem sido. Continua cuidando, abençoando e trabalhando nas nossas vidas. Nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque o Senhor é um Deus fiel, poderoso e misericordioso. Muito obrigado por essa noite de domingo, muito obrigado por esse final de semana que nós tivemos na Tua presença. Nós louvamos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. E para encerrar, nós, como temos feito em todas as celebrações, podemos encerrar meditando no texto que foi lido nessa noite. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, que sobre todos nós o Senhor levante o Seu rosto e nos dê a paz que só Ele pode dar. Meu irmão, essa paz só Deus pode dar. Minha irmã, essa paz só Deus pode dar, hoje e para todo sempre, e nós dizemos juntos, amém. Tenha uma boa noite de domingo, Deus te abençoe.